A coisa tá pegando fogo. O deputado federal, Glauber Braga, prestou depoimento à Polícia Federal nesta quinta-feira sobre o escândalo do orçamento secreto articulado por Arthur Lira e contou detalhes explosivos sobre o esquema corrupto que o deputado do PSOL do Rio de Janeiro classificou como farra do boi. Olha, poderia falar aqui de várias outras coisas, como, por exemplo, a decisão do ministro Flávio Dino diz que tem que ter transparência, dizer de onde vem e para onde vai. Nesse relatório, nessa lista mandada no final do ano, descumprimento reiterado da decisão do Supremo e do ministro Flávio Dino. Por quê? Vou dar um exemplo. Emendas da Codevasf, mais de 100 milhões de reais. Além de não saber quem indicou, não tem ali também a indicação de para onde vai, porque eles botam uma mensagem genérica. Municípios de Alagoas. Gente, isso é a farra. Farra do boi. Isso é a farra. Então não dá para naturalizar esse tipo de coisa. Durante o mandato de Lira como presidente da Câmara, Glauber Braga atuou como um de seus mais ferrenhos opositores, denunciando a forma como o então presidente da Casa concentrou em suas mãos o poder sobre a distribuição das emendas. Hoje foi o meu depoimento à Polícia Federal. Vocês lembram que no ano passado eu denunciei da tribuna e apresentei um mandado de segurança contra a lógica do orçamento secreto, mais especificamente contra uma decisão do Arthur Lira que cancelou o conjunto das comissões temáticas na última semana de trabalho na Câmara e utilizando como argumento que estava fazendo isso para concentrar os esforços naquilo que seria deliberado no plenário. Mentira! Ele estava fazendo aquilo para evitar um processo de deliberação por parte das comissões ou de acompanhamento, do mínimo de transparência em relação às chamadas emendas, que foi RP2, foi RP9 e agora são as emendas de comissão, que assumiram o lugar do chamado orçamento secreto. O estilo combativo de Glauber, que confrontou diretamente Arthur Lira, resultou em um processo de quebra de decoro parlamentar no Conselho de Ética, mas Glauber se defendeu de cabeça erguida. Num dia, o sujeito desloca bilhão para cá, bilhão para cá. E aí eu vou, agora, não ter o direito de expor essa posição por medo de Lira e companhia? Não vou. Não vou. Se alguém tinha que perder o mandato para dizer isso, estou aqui à disposição para fazê-lo. O senhor Arthur Lira é um bandido que está na presidência da Câmara dos Deputados. Deputado Glauber, está roubando o orçamento público. Confira a fala de Glauber na tribuna da Câmara, citado em seu depoimento, em que ele denuncia o modus operandi do esquema que levantou sérias suspeitas sobre a transparência e legalidade do processo. Temos que falar de Breno Pires. Denúncia gravíssima. 6 de setembro, 4 advogados do Congresso Nacional mandam documento dizendo que emendas de comissão são definidas por decisão colegiada. Isso é mentira. Isso é mentira. E especificamente em relação à Comissão de Integração Nacional, a denúncia se torna ainda mais grave. O presidente da Câmara dos Deputados, o senhor Arthur Lira, e a denúncia trata disso, até agora eu não vi nenhum outro pronunciamento desmentindo, teria coagido o deputado José Rocha a desviar 280 milhões de reais daquele que era o objetivo original das emendas na Comissão de Integração Nacional para atender às suas bases e ao seu projeto de poder. Nós temos que falar sobre isso. Nós não podemos deixar de dizer. MF, não vou citar o nome dela, mas é a assessora responsável, a partir do presidente da Câmara, para levar a planilha que o presidente de comissão tem que atender. Senhor Arthur Lira,
Até agora o senhor não se pronunciou publicamente sobre essa denúncia que saiu num veículo de repercussão nacional a partir da denúncia feita pelo senhor Breno Pires, 268 milhões de reais. E em 5 de julho, olhem parlamentares, a coisa ficou mais grave. Em 5 de julho, não ser atendido naquilo que solicitava ao deputado Zé Rocha, o presidente da Câmara exonerou a secretária executiva da Comissão de Integração. Será que isso vai acontecer e nós não vamos falar absolutamente nada sobre isso? Temos que falar. Não podemos deixar de dizer, porque isso é muito grave. Isso é gravíssimo. Se numa ligação, em articulação com uma pessoa da sua confiança, o presidente da Câmara desvia do objetivo original da Comissão de Integração 268 milhões de reais, o que não faz durante um dia, durante uma semana, durante um mês. E, infelizmente, esse projeto não modifica essa realidade das emendas de comissão do orçamento secreto. Por esse motivo, somos não. Fez o quê? Cancelou temporariamente a execução dessas emendas, depois liberou a execução de parte delas, a liberação dos recursos, mas instaurou, solicitou à Polícia Federal que um inquérito fosse instaurado. E a Polícia Federal, então, o delegado, me chamou como testemunha para falar nesse caso. E eu falei lá, basicamente, reiterei a demonstração que se tratava de uma mentira do presidente da Câmara, relatei a conversa que teve comigo o deputado José Rocha, que era presidente da Comissão de Integração e que foi pressionado por Arthur Lira para colocar em prática, prioritariamente, emendas, recursos, verbas que foram encaminhadas por ele, Lira, em detrimento daquilo que teria sido debatido na própria comissão. Braga contou detalhes dos novos capítulos na investigação da Polícia Federal, que pode se tornar um dos maiores escândalos envolvendo emendas parlamentares da história recente do país. Eu falei de casos concretos, onde fica demonstrado a atuação do Arthur Lira como articulador desse esquema e com a demonstração de reiteração da corrupção relacionada à utilização de emendas, mais especificamente do chamado orçamento secreto. Vamos para um caso bastante objetivo. Rio Largo, município de Alagoas, de aproximadamente 70 mil habitantes. O prefeito é o tal do GG, Gilberto Gonçalves. Aliado de Lira não é de hoje. Foi deputado estadual junto com Arthur Lira e foi preso na legislatura em que Arthur Lira era deputado estadual, naquele mesmo processo que responde Arthur Lira na chamada Operação Taturana. Bom, o GG, esse prefeito aliado de Lira, ele recebeu de orçamento secreto de 2019 a 2022, no município em que ele era prefeito, mais de 90 milhões de reais. Um município de aproximadamente 70 mil habitantes. Além disso, desses mais de 90 milhões de reais, 19 milhões aproximadamente tinham a identificação de destinação feita por Arthur Lira. Os outros não tinham a destinação conhecida, ou seja, não tinham a autoria de destinação conhecida, melhor dizendo, mas todo mundo sabe que os outros 71 milhões foram indicados, evidentemente, pelo senhor Arthur Lira. Esse prefeito, Gilberto Gonçalves, foi preso 4 vezes. Ele foi preso em 2007, em 2010, em 2014 e em 2022.
Da vez que ele foi preso na Assembleia Legislativa, quando eu era deputado, foi pego um áudio dele, onde ele dizia basicamente o seguinte, abre aspas, quero o meu dinheiro e não venham cobrar INSS dele, porque é dinheiro de roubo. O cara disse isso. Bom, a última, onde esse sujeito foi afastado da prefeitura, houve uma operação chamada Beco da Pecúnia, onde o sujeito tinha 2 empresas fachadas que sacavam, fizeram mais de 100 saques na boca do caixa, pegavam esse dinheiro e entregavam a um carro num beco que levava diretamente para o prefeito, dinheiro de orçamento secreto. Isso está filmado, gente. Isso está filmado. É esse município que recebeu mais de 90 milhões de orçamento secreto e que tem essa relação íntima com Arthur Lira. Ah, mas isso já foi relatado pela imprensa no passado. Qual é a novidade? A novidade é que, na relação de final de ano, a lista que foi mandada das chamadas emendas de comissão ao governo para buscar a liberação, ou seja, articulada pelo senhor Arthur Lira, qual foi o estado que tinha o maior número de indicação de emendas nessa lista, que foi barrada pelo Flávio Dino inicialmente? Alagoas, o estado de Lira. Ó, que coincidência. Se não fosse o bastante, qual era o município com o maior volume de recursos de emenda nessa lista desse final de ano? Vocês conseguem adivinhar? Qual era? Imaginem aí. Rio Largo. O mesmo município que já tinha sido pego nesse escândalo de corrupção. Se não fosse o suficiente, 18 milhões de reais. Se não fosse o suficiente, as 2 emendas colocadas para Rio Largo, para tentar não chamar muita atenção, foram colocados aonde? Passaram por onde? Comissão de Turismo. Sabe quantos deputados de Alagoas em 2024 teve na Comissão de Turismo? Nenhum. Então está ali a digital do senhor Arthur Lira, exatamente na indicação desses recursos para esse município onde já tinha toda essa denúncia formalizada. O sujeito está respondendo por isso. E eles não escondem. Lira bota foto com ele no Instagram, o cara bota foto com Lira no Instagram dele. Mas, mais escancarado do que isso, se tornou impossível a história. Na Comissão de Turismo, onde não tinha nenhum deputado de Alagoas, emenda para Alagoas. Então, a digital, indicação de Arthur Lira. Olha, poderia falar aqui de várias outras coisas, como, por exemplo, a decisão do ministro Flávio Dino diz que tem que ter transparência, dizer de onde vem e para onde vai. Nesse relatório, nessa lista mandada no final do ano, diz cumprimento reiterado da decisão do Supremo e do ministro Flávio Dino. Por quê? Vou dar um exemplo. Emendas da Codevasf, mais de 100 milhões de reais. Além de não saber quem indicou, não tem ali também a indicação de para onde vai, porque eles botam uma mensagem genérica. Municípios de Alagoas. Gente, isso é a farra. Farra do boi. Isso é a farra. Então não dá para naturalizar esse tipo de coisa. Eu senti a postura do delegado, eu estou falando das minhas impressões, não é responsabilidade evidentemente do delegado. Eu senti o delegado muito sério, procurando fazer uma investigação com muita parcimônia sobre o conjunto dos elementos, e no que eu pude contribuir, eu contribuí com esse depoimento na Polícia Federal. Está escrachado. Repito, a reiteração, o descumprimento das decisões do Supremo, do ministro Flávio Dino, e está escrachado também que esse esquema das emendas tem sido utilizado especificamente para manutenção de esquemas de corrupção ao longo dos anos. Eu citei aqui o exemplo de uma cidade. Você imagina uma cidade
de 70 mil habitantes receber 90 milhões de orçamento secreto, ser denunciado por toda a falcatrua, o prefeito ser afastado e eles continuarem indicando, como foi o município mais indicado nessa última relação que foi barrada por Flávio Dino no final do ano, que pelo menos foi suspensa a execução dessas emendas. Olha a gravidade desse negócio, gente. Olha a gravidade. Orçamento secreto, isso não tinha nem que existir. Aí transformaram o que era orçamento secreto em emendas de comissão do mesmo jeito, repetindo a forma secreta de colocar em prática isso. E quem é o principal articulador é o senhor Arthur Lira. E eu espero que ele seja devidamente responsabilizado por isso. Ah, Glauber, ele vai ser ouvido pela Polícia Federal? Não sei. O delegado tem as suas prerrogativas, ele que tem que tomar a decisão de quem tem que ser ouvido. Mas, evidentemente, tanto ele quanto o presidente da Comissão de Turismo, nessa altura do campeonato, já que tem essas emendas indicadas para Alagoas e para esse município, onde se repete o escancarar da corrupção, eu imagino que devam vir a ser ouvidos. Mas essa é uma interpretação minha, até para que possam esclarecer. O Lira não tem como esclarecer, né? Ou seja, porque está escrachado. Ele não tem como evidenciar, melhor dizendo, nada, porque está tudo muito escrachado. Agora, outros que de alguma forma indicaram essas emendas, como aconteceu, por exemplo, nessa Comissão do Turismo, que sejam devidamente ouvidos por essa investigação importante que está sendo feita pela Polícia Federal. Se não foi bem isso, que possa prestar o seu depoimento e dizer que o Lira pressionou, que pode ser, um outro presidente de comissão pode falar a mesma coisa que o deputado Zé Rocha falou. Olha, tinham outras emendas, mas foi pressionado pelo Arthur Lira para que essas emendas fossem executadas naquela comissão. A hora de falar é exatamente nesse inquérito da Polícia Federal, para que a gente tenha um fim definitivo para o orçamento secreto, essa captura do orçamento público brasileiro. O governo federal tem 200 bilhões de reais para novos projetos, novas ações, para recursos livres para fazer uma obra. De emenda, hoje nós estamos falando de 50 bilhões, parte significativa dessa sem transparência. Um quarto, então, capturado pelo Congresso, sem fazer audiência com as pessoas, sem mostrar onde os recursos estão sendo aplicados. O deputado do PSOL concluiu criticando esse esquema que sequestrou um quarto do orçamento público do governo federal sem cumprir regras de transparência. Significativa desses recursos, não cumprindo o mínimo do que tem que ser feito na exigência de transparência do recurso público. Eu espero que um dia o conjunto do orçamento seja definido pelo povo. A gente faz no nosso mandato emendas individuais participativas, plenárias abertas, o povo apresentando as propostas, votando onde é que elas devem ser aplicadas, formando comitês de acompanhamento. Eu espero que um dia o poder popular consiga fazer com que o conjunto dos recursos sejam discutidos pelo povo na sua aplicação. Agora, o mínimo a se fazer, isso já é para ontem, são elementos de transparência e não pode existir orçamento secreto. Falei bastante coisa lá no depoimento à Polícia Federal, foi um depoimento hoje de aproximadamente 1 hora e, se necessário, lá voltarei com novos elementos. Um abraço grande a cada um e cada uma de vocês. Obrigado por toda a força, obrigado por toda a solidariedade. Um abraço grande.